Nova Previdência. Pode perguntar. E essas pessoas que recebem aposentadoria rural sem nunca terem trabalhado no campo? A Nova Previdência combate fraudes como essa. Só quem tem direito mesmo vai receber. Tá, e como é que vai ficar para os mais pobres? A Nova Previdência equilibra as contribuições. Quem ganha menos vai pagar menos. Quem ganha mais vai pagar mais. Essa é a verdade. Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Guerra. E eu sou a pastora Stephanie Guerra. Estamos passando aqui para te convidar para todos os sábados, a partir das 14 horas, estar ligados conosco no nosso mais novo programa, A Hora do Avivamento. A Hora do Avivamento. A hora chegou e a hora é agora. Programa A Hora do Avivamento, todos os sábados, às 14 horas, aqui na TV Sinlab. Então fica ligado, não perca nada e tenha certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. Nós esperamos por você. Sim. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Robson Silveira. E eu quero, neste momento, te fazer um convite especial para estar comigo todas as segundas-feiras, a partir das 20h30, aqui nos estúdios Sinlab. Vem estar comigo no programa Nova Geração. Programa qual tem um objetivo, onde temos entrevistas, onde temos louvores, onde temos testemunho, onde temos principalmente a palavra de Deus. Você, jovem, você, minha querida, meu querido, venha estar comigo todas as segundas-feiras para louvar e adorar o nome do Senhor. Programa Nova Geração. Então você não pode perder todas as segundas a partir das 20h30 aqui nos estúdios da TV Sinlab. Fica ligadinho conosco em nome de Jesus. Olá pessoal, meu nome é Aurino Salles da Costa, sou presidente da Cristopol no Brasil. Convido você a fazer parte da nossa capelania. Nós temos uma das melhores capelanias do Brasil. Nós temos capelania prisional, policial e hospitalar. Convido você, obreiro, convido você, pastor, a fazer parte desta grande organização, pois hoje, sem capelania, não temos o direito de visitar em visitas coletivas a hospitais, presídios, faculdades, empresas e outros similares. Convido você, venha fazer parte da capelania da Cristopol Brasil. E eu, Mauro Sérgio, sou policial, sou subcomandante do nosso projeto Patrulha Mirim. Quero convidar os jovens de 13 a 17 anos a vir fazer parte. Nós estamos ali na subprefeitura da Penha. Venha se inscrever, venha fazer parte. Receber orientação de civilidade, ordem, disciplina, respeito. É um trabalho muito bonito com os jovens e crianças e adolescentes. Você é o nosso convidado. Site e aplicativos abaixo. Muito obrigado.
Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está no ar o nosso programa A Hora do Avivamento, direto dos estúdios da TV Sinlab, para abençoar a sua vida, o seu lar, a sua casa e a sua família. Então, seja muito bem-vindo, compartilhe essa programação para os seus amigos, para a sua família. Manda para alguém que precisa ouvir a poderosa palavra de Deus, porque nesse dia nós estamos sendo edificados por ela. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que está acontecendo no dia de hoje. Está presente comigo mais uma vez a diaconisa Stephanie. Paz do Senhor Jesus, diaconisa, seja bem-vinda. Agora é paz do Senhor Jesus, pastor. Que Deus abençoe grandemente a vida do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui novamente com o Senhor. Glória a Deus. Aqui falando da palavra de Deus. Que Deus abençoe você aí de casa no dia de hoje. Você que nos acompanha, compartilhe com a sua família, com os seus amigos, com pessoas que servem ao Senhor. Tenha certeza que vocês vão ser edificados uma vez mais no dia de hoje. Nós estávamos falando de um assunto muito bom, que é a importância das Escrituras. Então, continue conosco, que eu tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. E nós estamos aqui, diaconisa, estávamos falando sobre a palavra de Deus e a importância de uma interpretação correta da Bíblia Sagrada. Estávamos no nosso Pode Crer pela Radiocast Sinlab. E agora aqui nós vamos dar sequência no nosso raciocínio. E nós já iniciamos com pergunta. Glória a Deus. Está conosco aqui nosso querido amigo presbítero Charles, um grande pregador da palavra de Deus. Isso. E ele está nos fazendo uma pergunta, diaconisa. À medida que você for entrando, eu quero que você, por favor, em nome de Jesus, que você compartilhe, que você mande para os seus amigos, e que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum texto da Bíblia, sobre alguma interpretação de algum texto bíblico, manda pra gente aqui. Manda para cá, escreve nos comentários. Sim. E nós vamos te responder ao vivo para a glória de Deus. Presbítero Charles, ele faz uma pergunta. Pastor, eu tenho outra pergunta. Quando as águas se agitavam nos tempos em tempos, a Bíblia diz que o anjo descia e quem tocasse primeiro as águas era curado. Minha pergunta é, o anjo que descia no tanque de Betesda era um anjo do Senhor? Boa pergunta. Boa pergunta e muito polêmica. E aí, diaconisa? A senhora vai ou eu vou? Vou deixar para a senhora essa, eu já falei que vou. Boa e aí, pergunta, é de Deus ou não aquele anjo descendo lá? É interessante porque é uma palavra conhecida que acho que a igreja inteira conhece. Tem campanhas do tanque de Betesda. Né? O anjo que agita as águas. E é interessante porque é um tema que a gente já conversou sobre na igreja. E ali a gente se fala um anjo, mas o Senhor mesmo já explicou que, na verdade, não se tratava de um anjo que agitava as águas. Mas o mais interessante, se o Senhor vai responder melhor, mas o interessante da gente analisar o texto, pastor, lendo a passagem ali, Jesus, ele vai até lá e aquela fonte, aquele lugar, você via ali onde tinha muitas pessoas doentes, né? Muitas pessoas, imagino, coxas, que não enxergavam, com diversas doenças. Só que ali Jesus, ele vai chegar aquele homem, ele pergunta, né? Ele vai dizer, Jesus pergunta se ele queria ser curado e ele vai dizer, mas não tem ninguém que me jogue ou que me lance nas águas. Sempre alguém vai na minha frente. O que me chama a atenção é que Jesus ele não pergunta, não fala a respeito se ele quer se banhar, se ele quer entrar na água. Ele pergunta se ele quer ser curado. Então, se aquelas águas fossem milagrosas ali, não teria tanto doente. E eu já preguei sobre isso, sobre o tanque de Betesda, já conversei com algumas pessoas a respeito do assunto. E o tanque de Betesda em si,
ele não era um lugar para judeu. Ele ficava, se você até vê hoje se você colocar pelo YouTube, qualquer lugar assim, qualquer canal que fale sobre Israel, o tanque de Betesda hoje, ele fica próximo de um lugar onde era usado pelos romanos na época. O tanque de Betesda era tipo de uma casa de banho. Era um lugar onde as águas eram termais. E havia um mito, havia uma crença entre os romanos que as águas termais daquele lugar relaxavam e tiravam as dores, tiravam as doenças. Era usada para águas medicinais para os romanos. E, infelizmente, Israel se deixou levar durante muitas vezes, não só nesse caso, mas por todo o Antigo Testamento, vemos como Israel se deixou ser levado pela idolatria. Sim. Israel acabou caindo nesse conto de fadas e a história se propagou. E se propagou ali uma história de que havia um anjo que descia e movimentava as águas e as pessoas que entravam no tanque eram curadas. Mas a menção do tanque de Betesda era um lugar onde os romanos se banhavam, imperadores romanos, governadores se banhavam ali. A história era que as águas eram águas termais e havia um deus romano que, enquanto aquela pessoa estava na água, se houvesse qualquer doença, qualquer problema de saúde, aquela pessoa ela era curada. Então essa história se esticou até os dias de Jesus. E por isso havia ali tantos doentes. Por que ali deixou de ser um lugar onde aqueles romanos se banhavam? Porque conforme a história foi se propagando, muitos doentes, muitos cegos, muitos paralíticos, muitas pessoas foram colocadas em volta do tanque, aguardando então a tal manifestação do anjo. Algo que nunca aconteceu. O texto diz que esse paralítico está lá há 38 anos. 38 anos esperando um anjo descer para movimentar águas, algo que nunca aconteceu. Até porque quando a Bíblia ela vai falar sobre anjos que vêm da parte do Senhor, a tradução da Bíblia ou nas nossas Bíblias, a palavra sempre vai estar anjo do Senhor. Verdade. Sempre quando a Bíblia se referir a um anjo que vem do céu, ou Malacá em hebraico, se eu não me engano é isso, sempre se refere a anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Nunca só anjo. E o anjo... Não. E o anjo do Senhor. Como aconteceu com Jacó, por exemplo. E o anjo do Senhor. Todas as vezes que um anjo enviado por Deus aparece na Bíblia, vai ser sempre acompanhado dessa expressão, e o anjo do Senhor. Então, a história de João capítulo 5, lá que é o tanque de Betesda, era um mito. Um mito em Israel, onde o povo acreditou e muitas pessoas estavam lá esperando ser curadas, algo que nunca aconteceu. Não havia anjo nenhum ali descendo, movimentando água nenhuma, e as pessoas que estavam ali aguardavam por uma cura, por um milagre que nunca aconteceu. E o que nos chama a atenção lendo o texto é que haviam muitos doentes ali e Jesus só cura o paralítico. Forte. As pessoas não foram curadas. E por que não foram curadas? Eu lendo o texto, eu me atento a um único detalhe. Porque Jesus não era o centro ali. Sim. O centro ali era o anjo que descia para mexer a água e quem entrasse na água ia ser curado. Jesus não era o centro, Jesus não era desejado, as pessoas não procuravam por Jesus, as pessoas não tinham fé em Jesus ali. Porque as pessoas tinham fé no anjo que ia descer, inclusive aquele paralítico. E a gente até quando conversa sobre a história, né? O cara tá ali 38 anos, certamente ele era conhecido. Sim. Quando Jesus cura aquele homem, ninguém viu aquilo. O cara tá em cima de uma maca e Jesus diz, levanta, pega a tua maca e vai pra tua casa. Ninguém vê o cara levantar. Ninguém vê o cara ser curado e olha pra Jesus e fala, então agora é minha vez, me cura também. Eu tenho fé no Senhor agora.
Porque até o paralítico olhou para Jesus e disse: como é que eu vou ser curado? E é o que a gente sempre prega, né? Jesus não perguntou se ele queria ir tomar banho. Sim. Se ele queria ir para as águas. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Curado, exatamente. Então o anjo ali do tanque de Betesda não bate, não tem anjo nenhum ali, não tem nada. Interessante essa observação, né, pastor, que o senhor falou. Quando é um anjo da parte do Senhor, sempre está assim, né? Anjo do Senhor, não somente anjo. É interessante por causa que às vezes a gente lendo rápido ou não nos atentamos a esse detalhe, passa batido. Sim. Um detalhe ali que pode ali a gente tirar conclusões erradas, achar que era um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Sendo que era só anjo, então muda também, né? Muda, tem essa questão. E quando a gente estuda a história, né? A história do tanque, o que era o tanque de Betesda, a gente percebe que não tinha nada a ver com Israel. Nada a ver. Aí o presbítero Charles escreveu: esse é o meu pastor. Agora. Não tem anjo nenhum ali não tem nada. Ali é falcatrua. Né? Ali é a história da carochinha. E muita gente, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja acreditam que realmente tinha um anjo ali que descia de tempo em tempo. E não é verdade. Não existe isso na Bíblia. Na verdade, não tem menção de um anjo curando, né? Me dá uma menção na Bíblia, um texto da Bíblia que tem um anjo que desce na terra para fazer milagre. Eu não lembro. É interessante que o senhor falou em questão do povo no Antigo Testamento, né? Que eles eram muito inclinados à idolatria. Povo de Israel. Da idolatria e também do misticismo, né, pastor? Porque eu vejo essa situação, um exemplo do tanque de Betesda, como um misticismo. E é interessante porque acontecia naquele tempo e hoje também. Sim. Que eu poderia dizer, uma falta de conhecimento bíblico ocorre isso. Uma falta de conhecimento bíblico ou interpretações erradas também. Ocorre a questão aí de falsos ensinos, né? Verdade. A irmã Joana tá ligada com a gente. Deus abençoe a irmã Joana. Tá ligada e dizendo que está muito interessante o nosso bate-papo. Se você tem perguntas, se você tem algum texto que você gostaria de interpretar corretamente, não consegue, ou alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você achou estranho, manda pra cá. Escreve aqui nos comentários e a gente vai te responder à luz da palavra de Deus. Porque a igreja diaconisa tá cheia. A senhora falou de misticismo. Se a gente partir desse princípio agora, meu Deus, o programa vai terminar só na próxima semana. Porque tem muita coisa. É um programa só pra falar disso, né, pastor? E acho que um só não dá. Não dá. É muita tem coisa. Muita coisa. É tudo baseado nisso, né, pastor? De falsos ensinamentos. Como é terrível, né? As pessoas... A gente até falou em outro programa que... Por conta de falsos ensinamentos, a gente falava ali no podcast que o senhor perguntou para mim me mostrasse um ponto, um perigo da interpretação errada, que é a pessoa se afastar da palavra de Deus. Quando a pessoa se afasta da palavra de Deus, quando não tem contato, não tem conhecimento da palavra de Deus, ela fica refém a isso. A ensinamentos errados que levam a misticismo, a ser supersticioso ali, a que há amuletos, depositar sua fé em objetos e não em Cristo. E hoje em dia é o que a gente mais tem. Infelizmente. E o pior de tudo, irmã Ângela Moraes, Deus abençoe a senhora, irmã Ângela, seja bem-vinda. O pior de tudo, diaconisa, é que a maioria desses misticismos, ou dessas coisas que ocorrem, infelizmente, dentro das igrejas, elas são patrocinadas por líderes. Porque isso não é uma mera interpretação do povo. Sim. Isso não é um mero pensamento das pessoas. Sim. Isso é colocado através da liderança. Líderes, infelizmente, estão induzindo as pessoas a se afastarem do conhecimento da palavra de Deus. É verdade. Aí entra
né, misticismo, entra as campanhas, olha, o programa não ia dar. Se a gente falar, não vai dar. Então eu quero voltar para a senhora numa pergunta que o presbítero Charles, hoje ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. E ele precisa ir. Última pergunta, pois precisa ir embora. Presbítero Charles. Em Apocalipse 21, a partir do verso 18, João diz como é o céu, dizendo que as ruas são de ouro e os muros de jaspe. Enfim, minha pergunta é: no céu vai ter coisas corruptíveis? E aí, diaconisa? Porque ler o texto, né? Ele faz menção a ruas. Nós conhecemos ruas. E fala também muros. Nós conhecemos muros. Tem até o hino, né? Tem um hino que fala sobre. E aí, diaconisa? No céu entrará coisas corruptíveis? Olha, uma boa pergunta. Peguei a senhora, hein? Verdade. Eu não, né? Na verdade, é o presbítero Charles. Sim. Que Deus abençoe a vida do presbítero. Para ter um contexto correto, se analisa o texto, mas aqui é tudo ao vivo. Sim. Eu acredito que não sei se seria como as joias que tem hoje, mas sei que é tudo belo. Não sei de fato se será assim ou não, mas posso ser que sim. Não vou afirmar, mas posso ser que sim. Então vamos analisar o texto. A Bíblia diz, nós sabemos claramente que no céu não vai ter tristeza, não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter fome. Jesus vai dizer que eu preciso armazenar tesouros no céu. Sim. Porque lá traço, ferrugem, não vai consumir, o ladrão não vai roubar. E isso são coisas corruptíveis. Sim. E Paulo diz que o nosso corpo será transformado de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Sim. Então, baseado nisso, no céu não entrará coisas corruptíveis. Agora, quando a Bíblia fala de muros ou ruas, existem na teologia dois termos interessantes. Nós já estudamos, inclusive, na doutrina de Deus. Um deles é antropomorfismo. Quase não sai, hein? Antropomorfismo. É uma ideia de trazer Deus para a mente humana, para a gente entender Deus. Antropomorfismo fala sobre os sentimentos de Deus. Fala sobre a maneira de Deus se conectar conosco. Deus precisa usar coisas, Deus precisa usar uma linguagem que nós conheçamos, por exemplo. Deus precisa usar palavras, né, na Sim. Bíblia de que nós conheçamos. Por isso fala ruas de ouro, muro de jaspe, porque são coisas que que a senhora, que nós aqui na Terra temos uma noção do que é. Sim. Então a gente consegue imaginar. Sim. É para uso da nossa imaginação. Tem o antropomorfismo e o antropopatismo. Vem fazer teologia conosco. Que trata dessa ideia de, por exemplo, Deus tem mãos, Deus tem pés, Deus tem olhos. Se a Bíblia diz que Deus é espírito, Deus não é espírito? Sim. Deus é espírito. Se Deus é espírito, Deus tem mão? Não. Mas a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Sim. Deus tem olhos? Se ele é espírito, eu não consigo imaginar um espírito de olhos. Mas a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo e estão sobre toda a terra. Sim. Deus tem pés? Como espírito, não. Mas a Bíblia diz que a terra, tem até esse banquinho aqui, é interessante. A Bíblia diz que a terra é como o escabelo para os seus pés. É como se fosse esse banquinho aqui, ó. É como se Deus colocasse os seus pés assim, ó, na terra. Mas Deus é espírito. Mas por que a Bíblia fala que Deus tem mãos, olhos e pés? Para que a gente consiga entender ou pelo menos nos ajudar a decifrar um pouco sobre a pessoa de Deus. Então o nome disso na teologia é antropomorfismo e antropopatismo.
É usar linguagens que o ser humano conheça. Se usar de coisas que nós conhecemos. Sim. Para trazer luz à nossa imaginação. Porque imagina se Deus for dizer do jeito que é o negócio. Quem consegue assimilar alguma coisa? Jesus, quando estava na terra, ele usava da mesma maneira, né? Parábolas. Quando ele estava ali com pessoas simples do campo, ele usava ali, como o Senhor falou, usava em parábolas, usava coisas para eles entenderem, coisas que eles estavam familiarizados. Sim. Para ter essa compreensão. Então, quando a Bíblia trata desse uso de linguagem, é justamente para que a gente consiga decifrar e entender o que Deus está falando. Entender, por exemplo, lá no livro do Apocalipse é cheio dessas metáforas. Sim. Porque o livro do Apocalipse não é tudo literal, mas também não é tudo simbólico. Sim. Então ele vai falar lá sobre ruas de ouro, muro de jaspe, ele vai falar sobre anjo que tem taça na mão, ele vai dizer de anjo que tem relógio, mas Deus não tem relógio. O céu não precisa de relógio. Mas são linguagens que a gente entenda. E a pastora pergunta aqui, esse termo se aplica no texto em que Deus se arrepende em criar o homem? Sim. Por que sim? Porque mudança, ali a gente falou em Gênesis 6, né? Sim. Que Deus mudou de sentimento. Deus se arrependeu, Deus se arrependeu em criar o homem. Deus mudou de sentimento. A gente não consegue imaginar Deus se arrependendo. Mas quando a gente lê a Bíblia e vê lá Deus se arrependeu, isso a gente abre um leque na nossa imaginação. A nossa imaginação cria um leque. Por quê? Porque a gente já se arrependeu. Quem nunca se arrependeu de alguma coisa? Sim. Ou quem nunca, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da pastora, meu e dela, tá? A pastora e eu passamos por uma situação no metrô. O cara entrou no metrô vendendo aqueles relógios, eu nem sei falar o nome dele. Smart? Que diz que é da Apple. Watch, sei lá. Eu sei falar de teologia, tá, irmão? Em inglês eu não sei falar essas coisas, não. Aí o cara entrou lá e ele vendeu por R$20. Sim. 20 conto. E a pastora doida pra ter um daquele, ela falou, nossa, amor, me dá um desse, me dá um desse, me dá um desse. E eu falei, não, pode pegar. E nós pegou o negócio, só que chegou em casa, o treco não funcionava. Ela não pegava. E eu acho que ele, pra carregar, ele tira, né, a pulseira. A pulseira para conectar o carregador. E a pulseira tava colada, o cara colou com super bonder. Nossa. Eu e ela ficamos o mês todinho tentando descolar aquela pulseira e nunca descolou. E aí a gente se arrependeu tanto daquilo. Mas o nosso arrependimento foi uma mudança de sentimento. Porque a gente ali no metrô, quando viu o cara vendendo aquele relógio que numa loja é 100, 200, por R$20, eu até pensei, meu Deus, é provisão de Deus. E nada, era a porta do diabo. Então a gente tem essa ideia porque a gente tem essa ideia, né, de como Deus, ele age na Bíblia. Então são essas as linguagens, né, da Bíblia Sagrada. Presbítero Charles, diaconisa, me perdoe. Parabéns atrasado, você é bênção para Deus. Continua nessa medida. Obrigado, presbítero. Que Deus abençoe grandemente a vida do Senhor. Satisfação em conhecê-lo. Homem de Deus, homem de palavra. Satisfação total. Que Deus abençoe e use poderosamente a vida do Senhor hoje à noite. Ela é uma benção. Olha lá. Antropomorfismo é interessante. Diaconisa Nilza, pastor, se possível, pode repetir essa segunda palavra sobre antropomorfismo? Antropopatismo. Antropomorfismo e antropopatismo. Só lembrar do pato. Antropopatismo e antropomorfismo. São linguagens aí que a gente usa na teologia. E se você tiver perguntas aí, manda para cá, nós vamos para um breve comercial. Se você tem uma interpretação correta, ou melhor dizendo, se você quer ter uma interpretação correta de algum texto, de alguma passagem, de alguma história da Bíblia, manda para cá, manda nos nossos comentários aqui.
e nós vamos responder para você à luz da palavra de Deus. Manda aquelas perguntas que pega fogo. A diaconisa tá pronta para responder você. Manda aquelas perguntas assim, ó, que ninguém quer responder. Manda pra cá, porque aqui a gente responde as fáceis e as polêmicas. E o que a gente não responde, o Espírito Santo esclarece. Amém? Então não sai daí não. Fica aí, porque o nosso programa está extraordinário. Presbítero Charles, Deus abençoe a sua vida. Ele está indo, ele tem compromissos. Deus te abençoe, a sua família. Você é um grande homem de Deus, um grande amigo que Deus me deu. Deus abençoe a todos os irmãos. Não sai daí não, fica aí, porque nós voltamos já já com mais a Hora do Avivamento. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st, oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a Gotti boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP. Amados, estamos neste momento com o pastor Francisco, superintendente de Limeira e região, que hoje, no trabalho da Convenção Sileb, reuniu vários ministérios, como é a mensagem da Convenção Sileb. E eu digo que sem o trabalho, sem o empenho deste homem, nada aconteceria aqui em Limeira. Mas, contudo, qual a palavra que o senhor passa para o povo na noite de hoje? Pastor Roberto, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor, presidente Tiago Celeste, por esse trabalho que a gente está fazendo e pelos ministérios a qual se filiou a nossa convenção. É um trabalho que está sendo, a cada dia mais, Deus acrescentando as igrejas. É um trabalho muito sério que nós estamos fazendo. No mês agora de junho foram 8 igrejas filiadas, 8 ministérios, e estamos desenvolvendo um trabalho, muitos projetos ainda a ser realizados pela Convenção Sileb aqui na região Superintendência de Limeira. Nós glorificamos a Deus pela vida deste homem. Sim, que nós podemos dizer que não é o tamanho que dignifica o homem, mas pastor Francisco, com muita dignidade, com muito trabalho e respeito pela Convenção Sileb, a instituição a qual ele abraçou, e através dele, do pastor Tiago, um grande trabalho aqui em Limeira. Nós tão somente temos que agradecer o nobre ministro e parabenizar através do ministro todos aqui na cidade de Limeira e região. Muito obrigado e parabéns pelo desempenho e trabalho. Proteja sua marca. Na Salvaguarda Marcas e Patentes, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte tem desconto especial. Peça seu orçamento. Olá, eu sou o jornalista Tiago Celeste e eu quero apresentar para vocês alguns de nossos parceiros que estão consolidados conosco já há um tempo. Sabendo de divulgação muito necessária, nós entendemos que precisamos sempre divulgar a nossa marca. Então você que tem sua empresa, você que tem seu negócio, não perca tempo. Não adianta somente divulgar em redes sociais, mas você precisa fazer uma divulgação oficial num canal de TV. Sim, a TV Sileb está aqui para isso,
para te ajudar a ajustar os seus negócios, para ter mais visibilidade em sua empresa, em sua igreja, na divulgação dos seus eventos. Então, pensando nisso, olha aqui, tá vendo esses contatos que estão passando aqui? Pode entrar em contato conosco, nós vamos te dar uma assessoria. Venha visitar aqui o nosso estúdio. Fazemos tanto eventos como coberturas e divulgações no nosso estúdio, como também fazemos fora, fazemos externas. Fazemos coberturas de evento, fazemos para shows, para igrejas, congressos, tudo, para comerciais. Olha, interessante. Comerciais para a sua empresa. Você tem sua empresa, tem a sua loja, quer dar mostrar a sua loja, o porte da sua loja? Chame a TV SimLab. Estamos aqui à disposição para poder atendê-lo com total qualidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou Mauro Sérgio, sou policial penal do estado de São Paulo, sou capelão pela Cristopol Brasil e sou filiado da SimLab, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos do Brasil. Venha fazer parte você também, venha receber apoio ministerial através da SimLab. Acesse o site e acesse o aplicativo SimLab, ligados na videira. Deus abençoe, povo de Deus. Aqui quem fala é o pastor Elias Guerra. Aqui é a pastora Stephanie Guerra. Juntos estamos aqui nos estúdios da TV SimLab e você não pode perder essa nova fase. Além do nosso programa que vai ao ar todos os sábados, a hora do avivamento, iniciamos agora também o nosso programa de rádio A Hora dos Milagres, que será pela Rádio SimLab todos os sábados ao 12h45. Então não fique de fora, baixe o aplicativo da Rádio SimLab e fica ligado porque vai abençoar a sua vida. E logo na sequência, pastora, nós teremos, pastor Elias, o programa A Hora do Avivamento. Ou seja, vamos ter a Rádio dos Milagres e a TV do Avivamento. Ou seja, tudo isso em um pacote só para você. Somente para você, porque nós fazemos esse programa, essa rádio, justamente para alcançar a tua vida e a vida da tua família. Então vem estar conosco, não perca nada, fique ligado, porque estamos aqui para abençoar a sua vida juntamente com a TV SimLab. Deus abençoe você e se lembre, TV SimLab, ligados na videira. Estamos de volta, Deus abençoe você que está conosco no programa Hora do Avivamento. Programa hoje que está para lá de especial. Estamos aqui hoje aprendendo sobre interpretações de textos bíblicos. Estamos falando sobre a importância da leitura da palavra de Deus e também falando um pouquinho sobre a importância de crescer no conhecimento. Está comigo hoje a diaconisa Stephanie. Deus abençoe a diaconisa. A pastora Stephanie não pôde estar presente hoje porque ela está em recuperação de uma mini cirurgia do dente do siso, mas ela está ligada conosco acompanhando e ela por isso não pôde fazer parte da programação hoje. E aí nós temos mais uma pergunta, diaconisa, vamos voltar direto para as perguntas e respostas. Se você tem qualquer pergunta, manda para cá, as frias e as quentes, que a diaconisa Stephanie está com sangue nos olhos. Ela vai responder tudo hoje. Vai ou não vai, diaconisa? Manda pra gente que a gente vai tentar responder da melhor forma possível e esclarecedora para você. Então, diaconisa, a pastora Stephanie pergunta: cultura judaica pode ser aplicada dentro da igreja cristã? Não. O apóstolo Paulo, acho que para mim é o maior exemplo. O apóstolo Paulo é o maior exemplo que não. O apóstolo Paulo, ele combatia, lutava muito em questão de pessoas que tentavam mesclar cristianismo com o judaísmo. Queriam ali misturar, queriam ali trazer a cultura judaica para dentro da igreja.
Acho interessante que eles não anulavam, mas queriam acrescentar algo. Então, a Arca da Aliança, Talit, Kippá, isso são coisas para os judeus. Não tem nada a ver com cristão, não tem um porquê misturar. Dando exemplo da Arca da Aliança, que no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Ali em Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 3, não vou me recordar o versículo, ali no texto em Jeremias vai dizer que eles não deveriam construir, nem mesmo se lembrar de outra. Então, ou seja, um exemplo que faz parte da cultura judaica, a Arca da Aliança. E o apóstolo Paulo combatia muito isso, ali querendo se circuncidar, ali trazer costumes do judaísmo. O apóstolo Paulo combatia e instruiu o seu discípulo Timóteo da mesma maneira. Ali se conta, em 1 Timóteo, ali no capítulo 1 ou 4, ali o apóstolo Paulo deixa Timóteo em Éfeso para instruir, ali combatendo falsos ensinamentos. Então, não pode. É forte. A senhora falou aí da circuncisão, falou da Arca da Aliança, do Talit, do Kippá. Nós temos aí as festas de Israel. Nos próximos dias aí os judeus vão estar comemorando a festa de Yom Kippur, né? O Rosh Hashanah. E vou falar rapidinho da circuncisão. A gente sabe que a circuncisão, né, que Deus fez lá em Abraão, começa com Abraão essa história, era o sinal da aliança. Sim. O sinal da aliança entre o povo de Israel e Deus. Era um sinal de pacto, sinal de compromisso, sinal de aliança. O próprio Jesus foi circuncidado. Só que lá na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, quando Jesus ergue o cálice ao céu, e ele fala para os seus discípulos, esse é o cálice da nova aliança. Jesus, ele não aboliu a antiga aliança. Ele cumpriu ela. Exatamente. Há uma diferença de abolir e cumprir. Abolir é dizer, esquece tudo. Agora, cumprir, ele quer dizer assim, eu trouxe tudo para mim e eu já paguei toda a conta. Não estou abolindo nada, mas eu cumpri. Então eu não preciso. Eu não preciso. Porque se eu vou ter, né, usar Talit, Kippá, Arca da Aliança, Yom Kippur, Rosh Hashanah, festa de Pentecoste, festa das cabanas, festa não sei das quantas. Então por que não vai se circuncidar também? Exatamente. Por que não faz a circuncisão? Se a circuncisão era lei, fazia parte da aliança. Sim. A criança com 8 dias de vida, ela precisava ser circuncidada. Aí essas pessoas querem trazer o judaísmo em algumas partes. Exatamente. Querem trazer a parte que convém. Sim. A parte legal, a parte interessante do judaísmo. Mas eu não vejo ninguém falar sobre filactério, que todo judeu usa. A mezuzá, que todo judeu tem em todas as portas, nos umbrais de todas as portas. Embora algumas igrejas vendam mezuzá. Sim. Mas nem todo mundo. Porque se você for seguir a risco o que está na Bíblia, a mezuzá, cada umbral da porta da casa precisa ter uma mezuzá. Não só na entrada da porta. Qualquer umbral de porta precisava ter uma mezuzá. Então as pessoas querem trazer o que convém a elas. Sim. E a Bíblia é muito clara, irmão. A Bíblia é muito clara. Eu não sou judeu, nem tenho descendência judaica. Eu sou de Jesus e moro no Brasil. Então tem um monte de igreja aí que, infelizmente, acabou aderindo a essa moda, porque tá na moda. Sim. De um tempo pra cá tá na moda. Nem falamos de candelabro, tem candelabro também. Sim. Tem assim... Tem candelabro, chofar, tem as coisas essências que não cabe a nós. Sim. Não cabe a nós. Aí a pergunta que muita gente talvez queira fazer, mas e aí então, quer dizer que é pecado, pastor? Eu posso chamar de pecado e posso chamar de desnecessário. Não tem necessidade. A igreja de Jesus hoje não trabalha com símbolos. Sim.
Porque se a gente ler o Antigo Testamento é inteiramente símbolos que apontavam para uma pessoa que era Jesus. O sistema de sacrifício, sistema de oferta, o casamento, tudo apontava para a pessoa de Jesus. Então eu não posso querer trazer aquele sistema sacrificial, por exemplo, porque eu quero ser judeu. Eu quero usar kippah, talit, fazer Yom Kippur, Rosh Hashanah, Pentecostes e tudo mais. Por que eu não sacrifico cordeiro? E se eu perguntar para alguém por que ela não sacrifica o cordeiro, ela vai dizer porque Jesus é o nosso cordeiro. E se Jesus é o meu cordeiro e eu não posso sacrificar porque ele já morreu, então quer dizer que eu posso continuar praticando as mesmas coisas da época que ainda não havia o cordeiro de Deus na terra. É como se anulasse a cruz. Falou tudo. Como se anulasse a cruz, porque aqueles irmãos da época do apóstolo Paulo, eles ali tentavam introduzir ali o costume judaico. Ou seja, em outras palavras, você aceita a Jesus, mas você ali ser batizado nas águas não é o suficiente, você tem que se circuncidar. Sim. Então, ou seja, é a cruz e circuncisão, é a cruz e ali sacrifício naquela época. Então, nos dias de hoje, é como se Jesus não fosse suficiente. Sempre tinha algo a mais. Algo a mais. E não, a cruz é o suficiente. Quem tem a cruz, irmão, tem tudo. Não precisa de mais nada. Com certeza. Vamos continuar nas perguntas. A pastora tá animada também, viu? A pastora quer que a senhora responda mais aí, ó. Ela perguntou, e as pessoas que se intitulam cantores... Calma aí, eu não consigo ler direito aqui. Que se intitulam cantores... E as pessoas que se intitulam cantores como levitas do Senhor. Acho que ela quer dizer assim. E as pessoas que cantam e falam que elas são levitas. E aí? São levitas? Não, porque nós já aprendemos, né? Já aprendemos. Eu estou na caminhada aprendendo. Busco aprender cada vez mais. E nós já aprendemos que levitas são aqueles que vieram da tribo de Levi. Confesso para os irmãos que eu, por ignorância, não sabia na época, e por ignorância a gente padece, a gente ali toma ideias erradas. E naquele tempo eu achava que começou, era sempre levita. Que eu via levita no banner, levita. Os levitas. E quando eu vi um banner que tava cantor, eu fiquei, oxi, mas que palhaçada é essa? Colocar cantor, que afronta tá é essa? Se achando demais. Que afronta já pensou o ego elevado, a pessoa tá querendo se aparecer por ignorância. Só que hoje, com conhecimento, hoje estudando, eu sei que tá errado. Hoje eu sei que o correto é cantor, né, levita? Que levitas vêm da tribo de Levi. Exatamente. Os levitas ali naquela época era um grupo especial para ali levar a Arca da Aliança. Tem a questão da adoração. Mas você vê, eu dou exemplo de mim, do tempo da ignorância. Eu canto, ponto. Agora a igreja virou o quê? Virou show, palco? Por ignorância, irmãos. Sim. A primeira pessoa, uma vez que veio falar pra mim que era levita, eu falei, você é levita por acaso? Você sai do chão? Não sai do chão, então você não é levita. Segunda coisa, você é da tribo de Levi? Não, então você não é levita. Porque os levitas, eles... Uma das tribos de Israel, uma das 12 tribos, que não recebeu parte na terra. Quando Deus vai dividir, quando Moisés ali vai dividir as terras para as tribos, a tribo de Levi é a única que não recebe terra. Porque o Senhor diz, eles serão a minha herança, eu sou a herança deles. Então a tribo de Levi foi a responsável por todo o serviço do tabernáculo. Todo o serviço do tabernáculo, levar a arca, tudo que se referia ao serviço do culto era responsabilidade dos levitas. O dízimo era entregue aos levitas, as ofertas, uma parte delas era para os levitas,
uma parte dos dízimos era para os levitas, porque eles não tinham parte na terra, então eles trabalhavam integralmente na obra do Senhor, apenas para eles. Então, querido, se tem algum levita na live, a sua casa caiu, porque você não é levita, você é cantor ou cantora, liberta. ou não sei como você prefere se chamar, adorador, né? Adoradora, mas brincadeiras à parte, não. Levita é quem é da tribo de Levi. Amém? Manda mais perguntas. Se você tem alguma pergunta, nós já estamos na parte final do nosso programa. E eu quero, aqui, para a gente finalizar, declarar, diaconisa, a importância da leitura da Bíblia. Sim. Quando Deus levanta Josué, Deus fala para Josué não se apartar do livro da lei. O livro do Salmo, de número 1, a Bíblia diz que feliz é o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós vemos que a importância de nós lermos e meditarmos na palavra de Deus. Deus falou para Josué que se ele não deixasse de meditar, ele seria próspero em tudo que ele fizesse. E no Salmo 1 vai dizer, a Bíblia diz que se você medita nessa lei, se você medita no livro da lei de dia e de noite, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas folhas não caem e você dá o seu fruto na estação correta. Ou seja, você prospera em tudo que você faz. A última pergunta, diaconisa, tá falando que a pastora Stephanie, ela tá animada com a senhora. Por que Deus criou o inferno e enviou pecadores, que também são seus filhos, para lá? Por que Deus criou o inferno e enviou pecadores, que também são seus filhos, para lá? Bom, pastora, respondendo a pergunta da senhora, o inferno não foi criado para os filhos de Deus. Deus em nenhum momento ele criou, não foi plano de Deus para ser enviado pessoas, seus filhos, para lá, mas sim o diabo e os seus anjos caídos. Nunca foi o plano de Deus, até porque, pastor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não se alega ali na condenação ou na destruição do ímpio. Deus, ele em nenhum momento foi plano de Deus condenar ninguém, mas as escolhas das pessoas levaram a isso. As escolhas dos homens, desde o princípio, ali na questão da decisão de Gênesis, nós citávamos isso. Ali Deus, que a gente falava que Deus ali se arrependeu de que é o homem. Ali foi decisão do homem ali. O pecado ali faz com que a pessoa venha a ser condenada. A escolha dela nunca foi plano de Deus. A real é o plano de Deus, sempre foi, sempre é, sempre será relacionamento com o seu povo, com a sua criação, com seus filhos. A ideia é relacionamento. Então, o inferno não é por ser humano, mas ele acaba indo por este meio, pelas suas escolhas. A pastora tinha perguntado também questão de as pessoas serem isso. Mas não foi feito para as pessoas. As pessoas acabam indo. Boa resposta. Deus criou para Satanás os seus demônios, mas infelizmente tem seres humanos que, devido à sua conduta de vida, elas acabam, se lançando no inferno. Sim. Você planeja treinar líderes de sua congregação ou comunidade? Acho que essa pergunta é para mim, pastor? Ou é para a diaconisa Stephanie? Você, ou para os filhos também? Então o inferno... A pastora está dizendo, eu estou animada. Então o inferno é somente para as criaturas? Calma aí, deixa eu terminar a pergunta do inferno, então. Isso, a pergunta dos líderes é para mim.
Então, já que a senhora falou que as pessoas que escolhem para lá, Sim. então o inferno é somente para as criaturas? Criaturas. Ou para os filhos? Não, porque quem é filho de Deus, ele está salvo. Nós aprendemos justamente isso. O Senhor fez uma pergunta. O Senhor fez polêmica que durou uma aula inteira, né? Aquele dia, meu Deus. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma pessoa que é salva, ali ela é filha de Deus porque ela foi transformada, ela foi regenerada, ela foi justificada. Nasceu uma nova criatura. Então, aqueles que são filhos de Deus não vão para o inferno, porque são filhos, foram transformados, foram justificados, foram regenerados. Agora, o inferno vão todos aqueles que escolhem por isso, que não foram transformados. Deus, a diferença de quem é criatura para o filho. Sim. Criaturas são todos aqueles que Deus criou. Nós nos tornamos filhos a partir do momento no qual nós aceitamos a eles, entregamos a nossa vida a Cristo Jesus e passamos ali viver conforme a sua palavra, conforme a vontade dele, que agrada a ele. E ali somos uma nova criatura, a qual nós passamos a ser filhos de Deus. Então, o inferno vão todos aqueles que escolhem por isso, que são criaturas, que escolhem, porque Deus, ele não obriga ninguém a nada, pastor. Há pessoas que têm a ideia que Deus é um fantoche que fica controlando ali seus bonecos. Não. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, temos escolhas de querer, de executar algo, não. As pessoas escolhem e Deus ali, ele só concede o desejo, o querer da pessoa, o seu desejo do seu coração. É isso aí, a pastora falou que a senhora está demais, viu? É Deus. E falou que está orgulhosa da senhora. Para terminar, ela pergunta para mim se eu planejo treinar líderes. Bom, isso é um projeto que vai entrar em vigor nos próximos dias. Treinamento para líderes, né? E não tem nada de pagar nada, de me dar dinheiro para nada. A gente vai, né? O nosso papel é ir fazer discípulos. Sim. É isso que Jesus nos ensina em Mateus 28:19. Ide por todas as nações e façam discípulos. Então, o nosso projeto futuro, que entrará em vigor nos próximos dias, ali na nossa amada IACPN, Igreja Evangélica Avivamento e Cura para as Nações, é dar início a uma mentoria para líderes. Passar um pouquinho da nossa experiência vivida no campo, experiências espirituais e principalmente o que a Bíblia diz, que essa é a maior palavra de todas. Ela supera qualquer liderança, qualquer... Irmão, a Bíblia é tudo. A gente precisa entender algo. Eu vou finalizar dizendo isso aqui, ó. Pra gente encerrar, pra você entender quem Deus é e por que nós temos que ler a Bíblia. Diaconisa, Deus, ele não precisa ler os nossos livros. Deus não precisa fazer teologia. Deus não precisa abrir a Bíblia para ler. Deus, tem pessoas que acham que Deus, ele vem na terra e pega os nossos livros de teologia para que ele aprenda como ele deve se comportar. Quando na verdade, não, Deus, ele não lê os nossos livros de teologia. Porque os nossos livros de teologia falam dele. A Bíblia que a gente lê fala dele. Sim. Não é Deus que precisa ler a Bíblia, somos nós. Verdade. Não é Deus que precisa congregar, somos nós. Não é Deus que precisa estar ali em comunhão com os irmãos, somos nós. Então, desde o podcast até agora, o nosso programa, né, a gente termina dizendo para você a importância de você ler a Bíblia Sagrada, de você aprender a palavra de Deus e estar perto de pessoas que amam e conhecem a palavra de Deus. Isso é verdade. E você será livre de falsas doutrinas, livre de falsos profetas, livre de falsos mestres, falsos doutores, que Paulo escreve lá em Efésios 4:13, que estão à espreita na porta para enganar. Eles estão preparados e com munição para enganar o povo de Deus.
Então, leia a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia na sua casa, leia ela, abra a sua Bíblia, estude ela. Se você tem um desejo de fazer teologia, de aprender um pouco mais sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz, sobre os seus atributos e sobre o que a Bíblia diz, venha para a Faculdade FAEMESP, venha fazer aula conosco. Toda segunda-feira estamos ali na nossa igreja, no Paraisópolis, a partir das 7h30 da noite, falando um pouquinho sobre teologia. E se você não pode estar presencial, você pode fazer à distância conosco também. Você não tem desculpa para não fazer teologia. Vem aprender e arranca da sua cabeça essa história de que a letra mata e o Espírito vivifica. Vem aprender a palavra de Deus. Vem aprender, porque ali o texto não fala de estudo. O texto ali fala sobre a lei. Sobre a lei. Não adianta ter a lei sem ter o Espírito. Não adianta conhecer a lei, porque a lei não pode salvar ninguém. Só o Espírito de Deus é quem pode trazer vida sobre nós. Venha aprender a palavra de Deus conosco, venha crescer. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar te abençoando. Diaconisa, as pessoas aqui, a diaconisa Nilza diz, é lindo demais ver o crescimento da diaconisa Stephanie. Glória Continue a Deus. Assim, diaconisa, o Senhor te honrará grandemente. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe, diaconisa, pastora. É a manifestação de Deus. Não é para mim agora, mas agora é dele, ver que é real. A palavra de Deus é isso, é transformação, é mudança. Aleluia. Que seja um exemplo na minha vida, que é real. A palavra é isso, transforma. Traz crescimento. Receba esse conteúdo, esse ensino. Não deixe esse programa sair do ar, nos ajude a manter essa programação. Você pode nos abençoar fazendo a sua oferta para que essa programação fique no ar, para que essa programação continue abençoando vidas, trazendo crescimento e edificação para todas as famílias, para todas as pessoas. Nós precisamos da sua ajuda, então não deixe de fazer a sua oferta e ter a certeza que você estará nos ajudando a continuar pregando o evangelho do reino. Venha estar conosco em algum dos nossos cultos ali na rua Herbert Spencer, 183 em Paraisópolis, quartas e sextas às 19h30 e domingo 18h30. Eu tenho certeza que você vai ouvir uma palavra rema que vai mudar a sua vida e você vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Diaconisa Stephanie, um prazer mais uma vez estar com a senhora. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Satisfação total estar com o senhor aqui, aprendendo mais da palavra, compartilhando. Que Deus abençoe grandemente a vida do senhor, da pastora Stephanie, que está em casa hoje. Que Deus abençoe você que nos acompanhou até agora. Curta, compartilhe, comente. Se liga, fica ligado nas programações. Se você não é inscrito, se inscreva no canal TV Sinlab. Se inscreva, fique ligado em todas as programações. O programa Hora do Avivamento. Baixe o aplicativo da TV Sinlab, Rádio Sinlab e fique ligado que você vai crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Só para me encerrar, eu falei de antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo fala de sentimentos, né? Os sentimentos expressos de Deus na Bíblia. E antropopatismo fala sobre mãos, pés, olhos, corpos. Fala de partes humanas. Amém? Só para esclarecer para você saber o que é o que. Deus abençoe você. Fique ligado na TV Sinlab, ligados na videira. Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau. Olá, eu sou o 3º Sargento PM Salles, sou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sou presidente da Rede Mundial de Policiais Cristãos, Cristopol Brasil, e também sou afiliado da Sinlab, a Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Olá, você, meu amigo policial, você é o meu amigo civil, seja também um afiliado da Sinlab. Nós estamos aqui, Sinlab no Brasil. Olá, queridos, nós estamos aqui diretamente da Zona Norte. Olha, mais uma vez, falando com um grande amigo, proprietário aqui da Vila do Pastel,
o Samuel. Só que dessa vez é um assunto muito importante, queridos. É um assunto a qual se diz respeito do social, se diz respeito do ser humano, se diz respeito de você ajudar ao próximo. E nós estamos aqui com o Samuel, que vai estar nos explicando aí um pouco sobre essa ação. A Sunset Beer, em parceria com a CCPL Race Team, nós fizemos uma parceria para poder arrecadar as doações para ajudar contra as catástrofes que aconteceram em São Sebastião. Cestas básicas, kits de limpeza, até para os pets a gente conseguiu arrecadar bastante coisa, então fizemos esse evento hoje aqui, o segundo encontro de carros antigos da CCPL Race Team e arrecadando também as doações ali para as catástrofes de São Sebastião. Câmera, dá um giro aí, mostra um pouco já de doação. Gente, o que vocês estão vendo é já um pouco de arrecadação, de doação de alimentos. Fala um pouquinho desses alimentos aí arrecadados. Isso, ali nós recebemos também as doações em valores, onde esses valores foram revertidos em cestas básicas e kits de limpeza. Maravilha, então essa ação partiu do pessoal da Vila do Pastel, de toda a galera junto? Isso mesmo, é em parceria a CCPL Race Team, que organizou esse evento, e Sunset Beer e Vila do Pastel, onde nós conseguimos essas arrecadações aí. Gente, então vocês entenderam isso? Então para você que quer fazer, se você quiser fazer a sua doação para arrecadação, é muito importante. Esse daqui é um ponto de doação aqui na Zona Norte, qual é o endereço? Avenida Ministro Petrônio Portela, 437, Freguesia do Ó. É isso aí, gente, vocês vão estar falando diretamente com o Samuel, aqui da Sunset Beer, Vila do Pastel, ponto de doação para as catástrofes de São Sebastião. Maravilha, gente, e tem repercutido. Você que tem Deus no seu coração, faça essa doação. Entre em contato nos telefones que está abaixo aí da sua telinha. Faça você, não importa a quantidade de valor. Ah, não, eu quero doar em cesta. Maravilha, venha, traga pra cá. Ah, eu estou perto da Zona Norte. Melhor ainda. Passe aí para os seus amigos, familiares, para vir ajudar a gente. Vidas necessitam de ajuda e nós, como seres humanos, nós precisamos estender a mão, é ou não é? Com certeza, toda ajuda é muito bem-vinda e Deus abençoe a todos. Gente, muito obrigado. Ficando por aqui, Tiago Celeste, TV Sim Leve. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Guerra. E eu sou a pastora Stephanie Guerra. Estamos passando aqui para te convidar para todos os sábados, a partir das 14 horas, estar ligados conosco no nosso mais novo programa, A Hora do Avivamento. A Hora do Avivamento. A hora chegou e a hora é agora. Programa A Hora do Avivamento, todos os sábados às 14 horas aqui na TV Sim Lab. Então fica ligado, não perca nada e tenha certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. Nós esperamos por você. Sim. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eric Ribeiro, baixista do Juliano Som, Livres para Adorar. E é o seguinte, tô aqui para falar com vocês uma coisa. Olha só, eu tô aqui nos estúdios da TV Sim Lab e olha só, dá um look no look. A marca que eu sempre uso, Celeste Clothing, sempre usei e vou continuar usando e recomendo. Topzera, tamo junto.